Em meio a essa polêmica aí da eleição da Venezuela, será que teve fraude, será que não teve? Eu não vou nem entrar aí nessa questão, porque eu nem li tanto a esse respeito para poder afirmar alguma coisa. Acho que ninguém consegue afirmar, embora exista uma grande suspeita de fraude. Nesses momentos se torna mais frequente as pessoas perguntarem: será que é possível conciliar socialismo com democracia? Olha, eu não vou usar a palavra impossível porque ela é muito forte, mas existe uma imensa dificuldade de conciliar socialismo com democracia, e eu vou explicar o porquê aqui nesse vídeo. Então, primeiramente é necessário explicar o que é o socialismo de fato, o socialismo do mundo real, aquilo que é verificável na história, né? Que aconteceu na União Soviética, em Cuba até hoje, aí, aconteceu na China também. O socialismo, ele é o que nós chamamos de economia de planejamento central, ou economia planificada, que é quando o Estado ele planeja totalmente, ou quase que totalmente, tudo o que vai acontecer na economia. O Estado intervém em preços, ele controla preços, controla volume de produção, controla a alocação de recursos, né? Então o Estado controla tudo ou quase tudo. Em vez de deixar para o mercado fazer através daquilo que se chama de mão invisível, né, do mercado, em vez de deixar a coordenação do próprio mercado, é o Estado que faz essa coordenação, certo? Isso é economia de planejamento central. O oposto dela é a economia de mercado, quando o mercado se autorregula, o que é a chamada a mão invisível, né? E é importante lembrar o seguinte: o planejamento do Estado em relação à economia não é um botão de liga e desliga. Mesmo em países capitalistas existe algum nível de planejamento central. No Brasil tem muito, o Plano Safra é um ótimo exemplo, os Estados Unidos tem, todo lugar tem. Só que existe um espaço, o Estado ele dá fôlego para o mercado também se autorregular. Numa economia socialista não. O Estado ele sufoca o mercado porque ele controla preço, controla volume de produção, alocação de recursos e tal. Os tentáculos do Estado são muito maiores, né? Então, quando a gente fala de economia de planejamento central, a gente está falando de grau de intervenção. É um grau muito alto de intervenção do Estado na economia, beleza? E aí é o seguinte: primeiro, imagine uma economia socialista de planejamento central. Agora, imagine você executar isso tendo que negociar o tempo inteiro com a oposição, correndo o risco o tempo inteiro do Supremo Tribunal vetar os seus projetos. É meio complicado, né? Então é mais fácil de você executar isso com um governo autoritário, onde você manda em tudo, você não precisa negociar com a oposição, você não tem o risco da oposição desidratar um projeto seu e tal, e essa eterna negociação que acontece, né, em democracias. Então, em lugares onde você tem uma intervenção elevadíssima do Estado, é bem mais fácil de você executar o seu projeto socialista num governo autoritário. Já começa por aí. Mas a causa principal, eu acredito que nem seja essa. A causa principal é o seguinte: na democracia, as forças tendem ao centro. Porque qualquer escolha que você fizer, eu quero ser mais liberal, eu quero ser mais à esquerda, não sei, qualquer escolha que você fizer vai ter consequências, vai ter efeitos colaterais, porque não existe almoço grátis. Então vou comparar aqui, por exemplo, Estados Unidos com a Europa. Os Estados Unidos fez uma opção de ser mais liberal, comparando com os países europeus, né? Os Estados Unidos tem uma carga tributária mais enxuta, e por conta disso tem um dinamismo maior no setor privado, no mercado e tal, porque tem menos impostos. Em compensação, os Estados Unidos ele não tem certos serviços públicos, né? A saúde pública ela é muito deficiente em comparação com a Europa, por exemplo, que você tem vários países com saúde universal e tal. Então, o cobertor do Estado ele é muito maior na Europa em comparação com os Estados Unidos. Então, assim, é uma escolha. Eu escolhi ser mais liberal, tenho menos impostos aqui, tenho uma intervenção menor do Estado na economia, por isso eu vou ter um mercado mais dinâmico. Em compensação, também não vou ter proteção do Estado. E a Europa fez o contrário, né? Então, assim, qualquer escolha que você fizer tem efeitos colaterais, tem consequências. Não existe almoço grátis. Então, quando você vai para um extremo, quais são os extremos? Estado máximo, que seria uma economia planificada,
e um Estado mínimo, o ultraliberalismo, em que o Estado ele só vai tomar conta daquilo que não tem como entregar para o setor privado, para o mercado, né? O Estado só vai tomar conta de, sei lá, iluminação pública, justiça, polícia e tal, só aquilo que não tem como entregar para o setor privado. E o resto entrega tudo para o mercado, para o setor privado tomar conta. Seria o ultraliberalismo, o liberalismo é levado ao máximo, né? Levado ao máximo. E do lado oposto, no extremo oposto, você tem a intervenção máxima do Estado na economia e na sociedade para fim de se criar uma sociedade socialista, né, igualitária e tal, que seria o socialismo, que é a economia planificada. Você tem esses dois polos extremos aí. Veja que na democracia as forças tendem ao centro. Na democracia a sociedade não está nos extremos, nos polos extremos. Elas tendem ao centro. Ou você vai ter países um pouco mais liberais, né, ou países um pouco mais socialistas e tal, mas eles não estão nos polos, eles não estão nos extremos, porque na democracia as forças tendem ao centro. Por quê? Porque se você puxar demais para um lado ou puxar demais para o outro, você vai aumentar esses efeitos colaterais. E falando especificamente do socialismo, quais são esses efeitos adversos, esses efeitos colaterais? O principal problema de uma economia planificada é gerar baixa produtividade. Por quê? Porque, como eu expliquei para vocês, o Estado ele sufoca o mercado. Se ele sufoca o mercado, o setor privado não vai ter os incentivos necessários para a elevação da produtividade, para a inovação, né? Porque o empresário ele inova, ele busca reduzir custos, não é porque ele acha bonito, é porque ele quer ganhar dinheiro, ele quer ficar rico, né? Ele tem concorrência, ele precisa enfrentar a concorrência, então ele faz de tudo para reduzir seus custos, ele faz de tudo para poder inovar, para poder vencer o seu concorrente, e por conta disso ele aumenta a produtividade. Todo mundo buscando isso, você tem a elevação da produtividade na economia, né? Então, quando o Estado ele sufoca o mercado, ele tira esses incentivos para a elevação da produtividade e a inovação. Então, um problema típico de economias socialistas, e isso aconteceu na União Soviética, isso acontece também em Cuba, é a baixa produtividade. Ou seja, a sociedade tem um baixo padrão de vida no longo prazo, né? Pode até no curto prazo ter uma explosão de crescimento econômico e tal, como aconteceu na União Soviética, mas no longo prazo você tende a ter um baixo padrão de vida nessa sociedade. Ou seja, esses efeitos colaterais vão fazer com que, inevitavelmente, a sociedade queira eleger alguém mais ao centro. Se houver de fato uma democracia de verdade, né? Não uma democracia de mentirinha. Havendo uma democracia de verdade, a sociedade vai querer eleger alguém mais ao centro. E é importante discutir esse tipo de coisa, porque sempre quando surge esse assunto, capitalismo versus socialismo e tal, a galera mais à esquerda, assim, da extrema esquerda, né, que seria a galera que defende o socialismo, o comunismo e tal, tende a ocultar essa parte. Ah, não vamos falar sobre isso, deixa quieto e tal, porque no fundo eles sabem da imensa dificuldade que é você conciliar socialismo com democracia. Então isso é tudo. Se você gostou, dê um joinha, se inscreve no canal, clica no sino para receber as notificações e dá uma olhada aqui no link que eu vou deixar num comentário fixado sobre o meu curso de Teoria Econômica Aplicada a Políticas do Governo, que está com preço promocional. Dê uma olhada lá, valeu?